Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje temos algumas coisas para discutir, eu realizei parte dos lucros e estou considerando abrir uma nova posição. Comprei mais ações da SoFi, porque se Anthony Noto pensa em adquirir opções de longo prazo, talvez eu devesse fazer o mesmo. Então, comecei comprando mais ações, como fiz hoje. Depois a Micron. A Micron é uma empresa de trilhões de dólares. Micron é um investimento que já me rendeu 10 vezes, então eu realizei um pouco do lucro da Micron. Na verdade, cerca de 50% do que restava dessa posição. Por que isso? Bem, estou bastante satisfeito com os retornos. E vou explicar todo o resto em breve. Eles também vão realizar cerca de 5 a 6% de lucro da AMD, porque a AMD agora está a 503 dólares por ação. Pode subir mais? Claro que pode, por isso ainda estou exposto a essa ação. Agora, como você sabe, temos falado sobre outras empresas por aí, como Shopify, Axon, Reddit, algumas outras empresas por aí que eu não possuo. Elas realmente não participaram da alta do mercado, mas o negócio tem ido muito bem. Até o momento não adicionei nenhuma dessas empresas, mas estou de olho nesses nomes agora. Os DCFs da Shopify, Axon e Reddit estão, é claro, disponíveis para você gratuitamente no Google Drive. O link estará na descrição abaixo. E eu vou mostrar o do Reddit neste vídeo, porque já cobrimos Shopify e Axon em outro. Agora, mais um. DJ Khaled pode aparecer agora. Mais um. Agora, como você pode ver, apesar de todo esse chamado momentum, todas essas coisas de mercado que estamos tendo com as discussões, acordo sem acordo, sim, acordo sem acordo. Ainda assim, teve muito vermelho, mas também muito verde no mercado. E o verde são os suspeitos de sempre. A AMD subiu 7,7%. Temos a Micron que subiu quase 20% hoje. Clex subiu 6,5%, Texas Instruments 5%. GE subiu aqui 3,8%. SanDisk 7,5%. Então agora é uma empresa de 235 bilhões de dólares. Então os suspeitos de sempre estão subindo. Adivinha? Nvidia. A Nvidia nem teve alívio hoje. A Nvidia ainda caiu 0,2%. Então, a Nvidia, a empresa que basicamente possibilita todo esse ecossistema, acho que é justo dizer, não participa de nada disso. Você pode dizer, ok, mas a Nvidia vale 5,2 trilhões de dólares e não sobe todos os dias. Ok, justo. Mas não é como se ela estivesse sendo negociada a 50 vezes as vendas. 50 vezes os lucros nem chega perto disso. E aliás, Micron é uma empresa de 1 trilhão de dólares que acabou de subir 19%. Então, a Nvidia vale 5 vezes mais que a Micron no momento, e a Nvidia não teve alívio. Na verdade, mais do que isso, como você pode ver bem aqui. E na verdade, antes de fazermos isso, foi basicamente isso que eu fiz. 24 ações, 50% da posição. Isso era o que restava da minha posição em Micron. 180% de lucro. Vendi metade do restante, foi uma jornada incrível e estou satisfeito. Clube do trilhão de dólares. Será que pode subir mais? Sim, eu não me importo, porque o que restar, ótimo. Se subir mais, eu vou me beneficiar disso. Provavelmente vou encerrar a posição se passar de $1.000, pois prefiro ter esse dinheiro em caixa ou investir em outro nome sem me preocupar se os hyperscalers vão aumentar ou reduzir o capex. E a memória, o que vai acontecer? Será que o software vai baratear a memória ou talvez haverá menos demanda e coisas desse tipo? Porque lembre-se, estamos passando por isso agora. O custo de algo cai pela metade. Então a demanda aumenta em mais da metade. Já vimos isso acontecer com tokens, por exemplo. Agora, com memória, novamente, toda a tese por trás de eu ter comprado Micron há mais de um ano é porque HBM não é uma commodity, ou pelo menos ainda não é. Mas, novamente, eles também estão trabalhando em HBM personalizado para o futuro. Mas a memória foi vista como uma commodity por muitos anos. Então, é claro, essas empresas não receberam um múltiplo alto, certo? Micron, SanDisk, SK Hynix, quero dizer todas elas, né? SanDisk e por aí vai. Mas agora com HBM há uma demanda enorme. Poucos fabricantes conseguem produzir isso. Isso significa mais demanda, oferta insuficiente, os preços sobem, as margens ficam absurdas. Ok, mas o que acontece quando essas empresas, todos os grandes provedores de nuvem, todas as empresas, toda a Nvidia, etc., descobrem uma forma, através de software, de usar sua capacidade de memória existente de forma mais eficiente e talvez até usar mais do que o esperado? Bem, talvez então essas empresas ou vai haver menos demanda por HBM, o que eu não acho que vai acontecer, ou o custo do HBM diminui. O custo do HBM diminui.
Sim, você ainda pode aumentar sua receita, mas suas margens vão atingir o pico em breve, o que significa novamente que o custo vai cair, mas a demanda vai aumentar. Eu não acho que haverá menos demanda por memória daqui a 2, 3, 4 anos, porque cada vez mais aplicativos e produtos vão surgir graças à IA. Você vai precisar de mais memória, mas o custo disso vai cair, o que significa que as margens naturalmente também vão diminuir. Por quanto e quando, eu não sei, mas enquanto isso, vamos focar no que aconteceu até agora neste ano. Então eu coloquei aqui Microsoft, Google, Amazon, Meta, os Qs e o SP. O que você pode ver aqui? Você pode ver que dois nomes. Um é o Google. O outro aqui é a Amazon. Só dois nomes estão superando o Qs e o SIP, certo? Porque o Qs subiu 17% e o SP subiu 9,1%. É isso, estou falando aqui dos hyperscalers e da grande empresa de tecnologia que é a Meta. Que, tecnicamente falando, se o Zuck decidir daqui a 2 trimestres dizer, na verdade, chegamos a um acordo com, sei lá, a Anthropic ou seja lá quem for, para licenciar capacidade computacional. Puf, isso dispara como era de se esperar. Mas você pode ver isso, Meta caiu, 6,2%. Microsoft caiu 12,1% no ano até agora. E não é só isso. Vamos dar uma olhada nos nomes dos semicondutores, certo? Memória também aqui. Temos um nome, que é a Intel, subiu 204% no ano até agora. Depois temos a Micron, 138% no ano até agora. Depois temos a AMD, 109%. O que vemos aqui, o Qs, de novo, subiu 17% e o SIP 9,1%, com a Nvidia subindo apenas 14%. Olhe como a Nvidia está ficando para trás em relação a esses outros nomes e mal está alcançando o Qs neste ano. É ridículo. Indo para as neoclouds. Temos Nebius aqui em primeiro lugar, com 138,8%, subiu no acumulado do ano. Whitefiber subiu, 79,4%. Applied Digital 60% e 3,2%. E então temos aqui alguns dos outros, 33,6%, 31,1%, isso é para Irene CoreWeave. Então eles estão superando o Qs e o SCP. SCP definitivamente superando a Nvidia, definitivamente superando muitos dos hyperscalers, grandes empresas de tecnologia também. Por que eu menciono isso? Bem, eu menciono isso porque muitas pessoas provavelmente possuem ações da Nvidia. Eu sei que muita gente tem ações da Nvidia, não só neste ano, mas há muitos e muitos anos, mas eu vejo o sentimento em torno da Nvidia, da Meta e da Microsoft. Isso não faz sentido. Por que essas ações não sobem? Eu deveria focar nas outras, certo? Vejo muita gente agora tentando recuperar o que perdeu e correr atrás desses nomes que estão em destaque. E claro, ninguém quer olhar para esses nomes aqui. Ninguém quer ver os nomes em baixa. Se você olhar para a Axon, está com uma queda de 31,5%. Se você olhar para a Reddit, 41,4%. Olhe para a Shop, 34,5% só neste ano. Como você sabe, a lista é longa. Salesforce, Adobe, ServiceNow e outros. Entre as empresas de cibersegurança, vamos dar uma olhada rápida nas Scalar, que também divulgou resultados. Mas ninguém quer olhar esses nomes, embora muitos queiram ver os que mais subiram. Por um lado, faz sentido, pois você segue o momentum, certo? Por que não seguir o momentum? Por que você iria contra o mercado? E sabe de uma coisa? Eu concordaria com você no curto prazo. No curto prazo, eu realmente concordaria com você. Por que ir contra o mercado? E eu já disse isso antes, já cometi esse erro antes, mas é isso, você se adapta e pensa, beleza, sabe de uma coisa? O mercado odeia esses nomes. E aliás, muitos desses nomes de software, sim, eles caíram bastante no ano, desde as máximas de 52 semanas nos últimos 12 meses, 3 anos, seja lá o que for, isso é verdade. Não esqueça que muitos desses nomes também tinham múltiplos altos. Eles estavam recebendo múltiplos altos. Então, só porque caíram 30%, 40%, 50%, 60% ou algo assim das suas máximas históricas, não significa que seja uma compra automática. Muitos desses nomes sim estão ficando muito baratos, estão ficando subvalorizados, mas muitos desses nomes também estavam sendo negociados a múltiplos mais altos. Agora, o mercado ainda, se você não sabe por que isso está acontecendo não por causa do apocalipse do SaaS, nome legal. Não, está acontecendo porque eles tinham o modelo de negócio. E talvez com a IA o modelo de negócio precise mudar. E talvez as margens não sejam tão altas como antes. Talvez o novo modelo de negócio tenha margens menores. Esse é o problema agora. O mercado simplesmente não sabe. Se eles não sabem, eles deveriam vender primeiro e fazer perguntas depois. Mas isso também cria boas oportunidades para investidores de longo prazo comprarem ações de grandes empresas, que sempre foram negociadas a avaliações caras e agora ficaram baratas ou menos caras.
o que abre a porta para que possamos acumular mais ações. No meu caso, sim, estou de olho na Axon, Reddit e Shopify. Antes de seguir, você já sabe, clique em todos os botões. Agradeço muito se quiser apoiar ainda mais. Veja o link na descrição e no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Agradecimento especial à Fiscal.ai, grande parceira do canal. Se você ainda não experimentou, tudo o que você vai ver agora neste vídeo e em todos os vídeos vem dessa plataforma e é impulsionado por ela. Se quiser testar, acesse o link na descrição e no comentário fixado e ganhe 15% de desconto. Novos usuários têm Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. Então o número 1 é Axon. Axon basicamente quase dobrou nos últimos 3 anos, mas no último ano caiu 48,1% e no acumulado do ano 31,3%. Por que isso? O negócio não está crescendo. Não é um bom negócio? Não, é que era um negócio muito caro. Ainda é um negócio caro de se ter. Então, é um negócio de 31,19 bilhões de dólares, mas é um que, claro, está crescendo muito rapidamente. Como eles estão crescendo? Bem, eles têm 2 segmentos. A receita de dispositivos conectados está crescendo 32,8% ano a ano no último trimestre. Já software e serviços, quase 35% de crescimento ano a ano. Dispositivos representam 56% da receita total, enquanto o software fica mais próximo de 43,91%. Espero que essa parte se torne maior, o que também trará margens mais altas. As reservas contratadas futuras também estão aumentando muito bem, de 4,4 para 14,3 bilhões de dólares. Se você olhar para a retenção líquida de receita, ela continua subindo, 125%. Então, olhando para a receita, nos últimos 12 meses a receita aumentou 34%. Espera-se que cresça 31,5% este ano, 29,2% no próximo ano fiscal e depois uma pequena aceleração, 29,64% no ano fiscal de 28. Ainda assim, é uma empresa que cresce muito rápido e que, na minha opinião, tem uma espécie de monopólio. Agora, uma empresa que não tem monopólio é a Ferrari. Este é o novo Ferrari, o elétrico Ferrari Lúcio. Faz sentido? Não, não faz. É absolutamente horrível. As ações caíram 4,83%. Deveria ter caído bem mais que isso. Eu não faço ideia do que é isso. Isso, claro, está sendo projetado pelo Johnny Ive, certo? O cara que trabalhou na Apple, que a OpenAI adquiriu a startup dele por cerca de 6,5 bilhões de dólares. Bom, ok, eu não sei o que é isso. Isso é a 8ª maravilha do inferno. Isso é terrível, coisa terrível. Voltando para a Axon, como você pode ver, a Axon no gráfico semanal tem sido negociada em torno da média móvel de 200 dias, que está em cerca de 390 dólares por ação. Agora, novamente, essa não é uma empresa barata, como você verá no DCF. Não é barata, só está menos cara. Agora, ela está subvalorizada se você olhar apenas para o cenário otimista. No cenário base, ela precisaria cair um pouco mais, como você pode ver aqui. No cenário otimista, o potencial de alta é de 41%. No cenário base, o valor é de 300 dólares com queda de 22,6%. O cenário pessimista ocorre quando nada faz sentido. Mas agora, se você olhar para o cenário ponderado pela probabilidade, há uma queda de 18,8% aqui. Então sim, é um caso onde está menos caro. Não é barato, embora seja um negócio muito bom. Indo para o próximo, que é o Reddit. O Reddit até agora neste ano está em 40,2%, mas nos últimos 12 meses ainda subiu 38,3%. É uma empresa que vale cerca de 27,85 bilhões de dólares e está crescendo muito rápido. Claro, o Reddit nos últimos meses, apesar dos bons resultados, as ações caíram. Por que isso acontece? Bem, com o IA, a empresa não tem semicondutores nem memórias para vender, então isso não importa. Não importa que o negócio esteja crescendo. Como você pode ver, se olhar para a receita total e as projeções para os próximos anos, é basicamente isso. Espera-se um crescimento de 46,5% para este ano fiscal, depois 31,5% e então 25,46% no ano fiscal de 28. Então ainda é um crescimento rápido. Se olharmos para o fluxo de caixa livre, por exemplo, espera-se que o fluxo de caixa livre exploda neste ano fiscal em 76,6%, depois 36% e depois mais 29,62% no ano fiscal de 28, chegando a cerca de 2,1 bilhões de dólares. Então, novamente, é uma empresa de rápido crescimento. Se você quiser olhar os resultados trimestrais de alguns dos segmentos deles aqui, claro, com o Reddit, você tem que pensar em orçamentos de publicidade, acordos de licenciamento para empresas de IA, certo?
Porque eu realmente acho que os fóruns do Reddit, alguns deles são completamente ridículos, tipo coisas de episódio de Black Mirror, mas ainda assim, a maioria do que acontece lá é humano. Então, os dados vêm de humanos. Você pode treinar seus modelos ou pode buscar respostas em um fórum do Reddit. Falando sobre fóruns, claro, a Meta lançou uma espécie de imitação com, acho que fóruns do Facebook ou algo assim. Eu não sei se isso vai pegar ou não. Mas como você sabe, a Meta é uma daquelas empresas que, se não pode adquirir uma empresa, se precisa copiar outras empresas, então vai fazer isso. Funcionou muito bem para eles antes. Agora, como pode ver, a média global trimestral de usuários ativos únicos semanais do Reddit. Sim, eu sei, o nome é bem longo, mas está crescendo, já estamos perto de 500 milhão. Se estivermos analisando um DCF para o Reddit com minhas suposições, você pode ajustar isso por conta própria. O preço ponderado pela probabilidade deveria ficar perto de 150 dólares por ação, o que representa a valorização mínima em relação ao valor atual. Agora, o cenário base é uma queda de 2%, o cenário otimista, uma alta de 56,9%, e o cenário pessimista é uma queda próxima de 50%. Pode parecer um pouco duro, mas fica a seu critério. Essas são minhas premissas. Taxas de crescimento da receita para os próximos 10 anos. Eu sei que não faço ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos, mas quando você faz esse tipo de exercício, tenta fazer a melhor suposição possível. Quanto à margem EBIT, isso é basicamente o que eu estou assumindo aqui para o Reddit nos próximos 10 anos, e é isso que estamos obtendo. Receita de 13,72 bilhões de dólares no 10º ano, pouco mais de 5 bilhões de dólares em EBIT e pouco menos de 4 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre para a empresa. Isso é para o cenário base. Quanto ao cenário otimista, isso vai para 6,42 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre para a empresa, EBIT de pouco menos de 8 bilhões e receita próxima de 19,82 bilhões de dólares. Com relação ao cenário pessimista, o cenário pessimista não é que a empresa não cresça. Ela está crescendo, só não está crescendo tão rápido quanto nos outros dois cenários. A margem EBIT não atingirá um pico tão alto quanto nos outros cenários. Então, esse cenário pessimista ainda é de uma empresa em crescimento, só não está crescendo rápido o suficiente para justificar o preço. Então, é assim que terminamos no 10º ano, por fim temos a Shopify. Agora, eu falei sobre o Shopify não faz muito tempo, então não vou gastar tanto tempo aqui. Então, o Shopify é a maior empresa das três. É uma empresa de 137 bilhões de dólares. Nos últimos 5 anos, na verdade, ela caiu 16,9%, mas, novamente, 5 anos atrás, período de pandemia, nada fazia sentido. Nos últimos 3 anos, ainda subiu 73,8%. Nos últimos 12 meses, caiu 3,5%. E no acumulado do ano, como vimos antes, está em queda de 34,5%. Agora, de novo, essa não é uma empresa que seja por si só super barata. Não, na verdade, ela nem está subvalorizada, como discutimos da última vez. Deveria ter chegado mais perto dos 80 dólares, aí faria muito mais sentido. Provavelmente, se tivesse chegado a 80 dólares na semana passada, eu já teria comprado. Mas agora, é só mais um caso de estar menos caro. Está menos caro, mas ainda é uma empresa extremamente bem administrada. É uma empresa em que você confia na gestão, pois tem uma equipe de classe mundial, numa empresa de classe mundial. E com ou sem IA, eu realmente acho que a IA está tornando essa empresa muito, muito melhor. Não só está tornando a empresa melhor, como também está tornando as pessoas que usam o produto melhores. E esse é o argumento vencedor aqui. Você vai querer usar o Shopify porque tudo está mudando tão rapidamente. E então, sabendo que o Shopify é muito tecnológico, eles serão os primeiros a lançar o que você precisar. Tipo, se surgir um novo modelo, um novo produto ou recurso, etc., algo que eles ainda não têm, você sabe que eles vão disponibilizar isso mais rápido do que os outros. Você sabe que pode integrar isso sozinho em todos os seus canais de distribuição, etc. Você sabe disso porque, bem, você já usa o Shopify há um tempo e o Shopify tem um histórico muito bom. Agora, com o Shopify, como você pode ver, ainda é uma empresa de rápido crescimento, acima de 20%, e deve seguir assim no futuro próximo. Se você acha que o Shopify atingiu o auge, veja o crescimento do GMV no último trimestre. Se olharmos o GMV, vemos que ultrapassou 100 bilhões de dólares pela primeira vez. Não só ultrapassou 100 bilhões de dólares pela primeira vez, como você também pode ver que acelerou. Subiu 34,7%, que é mais rápido do que os 31,1% do trimestre anterior, os 32% de 2 trimestres atrás e os 30,6% de 3 trimestres atrás. Acredito que o mercado potencial da Shopify é enorme. Eu acho que eles ainda podem fazer muito com pagamentos, só com o comércio eletrônico, com soluções e também com publicidade.
Eu não acho que atingiu o pico aqui a 103 dólares por ação ou 137 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso pode se tornar uma empresa de 500 bilhões de dólares no futuro? Com certeza. Pode se tornar uma empresa de 500 bilhões de dólares no futuro. Não no próximo ano, nem nos próximos 2 anos, mas no futuro, com base no histórico deles, com base na direção que estão seguindo. Sim, eu realmente acho que sim. E com eles, de novo, eu não preciso me preocupar com hyperscalers, gastos de capex, em que parte do ciclo estamos com os semicondutores. Não, eu não preciso. Com eles, sim, claro. Existe o risco de, se houver uma recessão, coisas desse tipo, então uma empresa como a Shopify certamente será afetada. Mas, novamente, se tivermos uma recessão, muitas outras empresas também serão afetadas. Então, pessoalmente, eu estou mais inclinado a escolher a Axon simplesmente porque, bem, eu não tenho exposição a esse setor. Já tenho exposição a mídias sociais e publicidade. Eu também tenho exposição ao comércio eletrônico, então Shopify e Reddit seriam ótimas adições. E não estou dizendo que talvez eu não escolha essas empresas, mas estou tendendo para Axon justamente porque é um nome que não tem nada a ver com os nomes que eu já tenho na minha carteira. Empresa de 30 bilhões de dólares crescendo muito rápido. Eu realmente acho que sim, não é a mais barata do mercado, mas uma reprecificação vai acontecer porque eu acredito que eles podem reacelerar o crescimento. Então estou mais inclinado a escolher a Axon. Então, provavelmente é 50/50 aqui entre Reddit e Shopify. Talvez com Shopify ficando com 51% e Reddit com 49%, só porque eu gosto mais da equipe do Shopify do que do Reddit. Mas o Reddit é definitivamente o mais barato do grupo. Por fim, temos as Scaler. Como você pode ver, as Scaler veio acima do esperado em dose dupla no trimestre. Bons números, bom crescimento. Talvez ao assistir este vídeo, as ações estejam caindo ainda mais que os 15% atuais. Você pode se perguntar, por quê? Isso não faz sentido. Bem, é novamente só porque as projeções estão um pouco abaixo do esperado, só isso. Você tem projeções baixas e a ação sofre uma queda enorme. Agora, a ação da Scaler ainda está em baixa no acumulado do ano. Ela subiu cerca de 40% nas últimas semanas desde o fundo. Então talvez seja por isso que a reação foi tão forte. Apesar desses números, o mercado passa a mesma mensagem. Não gostamos desses nomes agora. Por hoje, é isso da minha parte no vídeo. Conte nos comentários o que fez com suas ações que mais subiram e se está de olho em algumas que caíram muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!